Queridos irmãos, vamos a mais um Vida de Milagres. Jesus exemplificou que muitas pessoas pensam que a própria religião e suas boas obras lhe valerão para se apresentar diante do soberano. Seu exemplo foi o do fariseu religioso dos tempos bíblicos. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, 11, 12. Aquele homem confiava nos seus méritos, na religião, nas suas atitudes, não havendo nele qualquer tipo de arrependimento ou vergonha. No entanto, Jesus mostrou na atitude do publicano aquilo que agrada a Deus. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 13. Jesus assim nos ensina acerca da postura que devemos tomar como cristãos. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Versículo 14. Não existe mérito humano capaz de justificar uma pessoa diante do eterno Deus. O pecado é o grande separador, a fenda profunda, o abismo entre a humanidade e o Senhor. Ele é o resultado de se afastar criatura e criador. O que não há são imaginações sem fundamentos sobre o Todo-Poderoso, engendrando todos os tipos de rituais, cerimônias, templos, santuários, panteões, nos quais as pessoas buscam recuperar a harmonia com o Deus eterno. No entanto, o pecado as cegou de verdade. O renomeado apóstolo Paulo posicionou-se no imenso anfiteatro de Atenas e disse: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há,
sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, gerados de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de vir julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos 17, 22, 31. Isso retrata a busca de uma religião vazia, mas para a pessoa que deseja ser reconciliada com Deus e viver em paz verdadeiramente com Ele, o caminho está aberto. E agora compartilharemos esta verdade com você. A próxima verdade que defenderemos é essencial para ter uma vida de milagres com o Deus eterno. A pessoa deve compreender as consequências destrutivas do pecado e mudar a sua forma de pensar, sua atitude com relação ao pecado. A Escritura Sagrada chama esse procedimento de arrependimento. Aqui estão 4 verdades que precisamos saber e aceitar para experimentar o poder transformador e esclarecedor da vida de milagres com Deus. Primeiro, deve-se entender que o Senhor veio ao nosso mundo, ao nível humano, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, para nos mostrar como é o nosso Criador e quanto Ele nos ama. Jesus falava, eu e Deus somos um só. Então Jesus era Deus. Tudo que Ele falou e o modo que se comportou foi para mostrar como Deus é para nós. Segundo, deve-se saber que o Senhor soberano entregou seu único Filho para nos resgatar do domínio do pecado, de forma que pudéssemos ser restabelecidos como membro da sua família real. Somos imagem e semelhança, somos filhos de Deus, somos deuses também. Deve-se saber
Terceiro, que Deus nos amou de tal maneira que Ele não nos poderia abandonar para sofrer a culpa e a condenação, a doença e a enfermidade, a pobreza e o fracasso, a solidão e a deterioração, que são as consequências do pecado. Ele nos resgatou para a gente não sofrer esses problemas. Quarto, deve-se saber que Jesus tomou sobre si mesmo todas as nossas iniquidades e morreu em nosso lugar, sofrendo a punição e a condenação que as nossas transgressões mereciam, de forma que todo aquele que crê em seu sacrifício pode ser por seus pecados são redimidos, limpos, justificados e restabelecidos para com Deus. Quando se crê nesses fatos sobre o plano da redenção de Deus e os aceita, a pessoa experimenta uma mudança profunda e intensa na atitude com relação ao mal que cometeu. Uma atitude que as Escrituras Sagradas chamam de arrependimento. As Escrituras Sagradas declaram as boas novas para a humanidade. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para assumir nossa culpa, sofrer nosso pecado, nossa punição, suportar o castigo por nossos erros, nossos pecados e nossas falhas, e morrer em nosso lugar como nosso substituto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele fez isso para compartilhar conosco sua própria vida de milagres e para nos reconciliar com Ele mesmo, tornando-nos seus amigos e companheiros. Arrependimento significa compreender aquilo que Jesus Cristo sofreu durante sua crucificação. O julgamento e a punição por nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Jesus morreu em nosso lugar como nosso substituto. Quando compreendemos que sua morte foi em nosso lugar, isso produz em nós uma atitude de pensar por nossos pecados e nos motiva, consequentemente, a um compromisso de mudar nosso estilo de vida. A Escritura Sagrada declara: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7:10. Outra passagem bíblica importante diz que Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. O apóstolo Pedro falou às pessoas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Atos 2:38. A palavra diz que os discípulos de Jesus, saindo, pregavam ao povo que se arrependesse. Marcos 6:12.
Isso descreve o ministério de Jesus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Marcos 4,17. O Senhor Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Foi isso que Jesus Cristo fez por você e por mim. O apóstolo Paulo disse: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Arrependimento significa mudar a mente, a própria perspectiva, atitude. Indica a tristeza de Deus diante dos pecados cometidos e um compromisso para mudar o próprio estilo de vida e agir em conformidade com tal comportamento, com tal atitude. Quando se entende que a culpa, o medo, a desesperança, a vergonha, a raiva, a apatia, a violência, o desprezo e a morte espiritual em si, abre parênteses, separação de Deus, são os frutos do pecado em sua vida, então sua atitude com relação ao pecado muda profundamente. Em vez de fugir, em vez de fingir que não estamos fazendo mal algum em nossa vida particular de pecado, descobrimos que estamos prejudicando não somente a nossa vida, mas também a de nossa família, de nossos amigos e de nossa comunidade. Tomamos consciência de que o pecado é a causa do sofrimento. Ele causa cicatrizes em vidas, destrói lares, arruína casamento, deforma a criança, mata o corpo e condena a alma. Irmãos, vamos sempre sair do pecado, porque Deus, quando Ele dá conselhos para nós e direções, por Ele nos amar infinitamente, é sempre para o nosso bem. Então, quando a gente vai contra a palavra de Deus, que pecado é contra a palavra, quando a gente vai contra a palavra e contra o amor, e contra aquele conselho maravilhoso, infinito, de amor, porque Ele te ama demais, com certeza você vai se dar mal. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Então, quando Ele te aconselha, porque Ele te ama demais e sempre quer o melhor para você, então Ele quer ver o seu bem. Quando você não faz o que Ele aconselha, você só pode cair para o mal. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, tremendo, glorioso, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, porque queremos viver contigo. O Senhor e a Tua palavra são um só. Então viver com Deus é viver com a Sua palavra. Pai, queremos viver na luz, no Teu amor, no Teu poder e na Tua palavra. Aceitamos as Suas direções e queremos mudar para Te agradar e também para a gente ser feliz. Porque andando certo, só bênção sobre bênção, e o diabo não pode entrar para destruir nossa vida, Pai. Então queremos, Senhor, sempre a Tua direção, Pai,
E o Senhor falou que o Senhor é a vida, a verdade e o caminho certo. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se o Senhor é o caminho, se eu não andar na tua palavra, eu vou estar fora do caminho. Se o Senhor é o caminho, a verdade. Se o Senhor é a verdade, e eu andar fora da tua palavra, eu estou andando na mentira. O caminho, a verdade e a vida. Se o Senhor é a vida, e eu não estiver junto do Senhor e da tua palavra, eu estou na morte. Como eu vou poder ser feliz longe da vida? Te quero, Pai. O Senhor é a vida. É mais importante do que o ar que eu respiro. O Senhor é sempre demais, é sempre sensacional, é sempre maravilhoso. O Senhor criou todas as coisas para nós, Senhor, porque o Senhor nos ama demais e o sonho do Senhor é ver a gente mais que vencedor. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama o teu poder agora na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em o nome do Senhor Jesus, com esse nome do Filho de Deus, Jesus de Nazareno, esse nome todo poderoso, em nome de Jesus, eu ordeno agora, você, demônio, sai dessa vida. Essa vida não te pertence. Jesus morreu por ela, derramou todo o sangue dele, gota a gota, para salvar essa vida. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, demônio, sai dessa vida, eu te amarro, eu quebro tuas forças, eu quebro o teu poder, eu queimo você agora com o fogo de Deus, eu ordeno, saia, saia, saia dessa vida, ela não te pertence, você não pode ficar aí, pega tudo que é seu, doença, dor, tristeza, ódio, mágoa, vício, orgulho, todo o mal, toda coisa ruim, problema nos olhos, doença, hérnia, caroço, você, demônio, que está agindo no emprego, na família, briga, desunião, nada de obediência, só orgulho, sempre ele está certo, fora, fora, eu te repreendo, eu quebro as tuas forças, eu ordeno fora, pega toda a sua mentira, toda a sua obra, todo o seu mal, em nome do Senhor Jesus, eu amarro você, toda a sua obra, arranco você daí, saia, saia, em nome de Jesus, e não volte mais. Pai perfeito, lindo, glorioso, fiel e verdadeiro, vamos sempre ler Tua Palavra, te conhecer mais e mais, encher o nosso coração com a Tua Palavra e sempre falar dela, Pai. Porque queremos viver com o Senhor e o Senhor e a Sua Palavra são um só. Então vamos viver com o Senhor, viver da Tua Palavra. Obrigado por esse amor infinito, essa misericórdia que sempre nos dá uma chance de nos arrepender e voltar a estar com o Senhor. Pai, muito obrigado. Amém e amém.